Graça e paz, meu povo, eu sou a pastora Cida Nascimento, com mais um episódio de Mesa Cast e com o nosso amigo evangelista Tiago Bartos. Seja bem-vindo, vamos conversar. Vamos conversar, estamos aqui em mais um MesaCast, que de alguma forma você seja edificado com essa conversa, alguns temas polêmicos, se você assistiu o episódio anterior do MesaCast, meus amigos, o bicho pegou, se você não assistiu, assista, eu tenho certeza que de alguma forma vai edificar, vai esclarecer e juntos pelo reino sempre. Mas hoje o nosso tema está tranquilo na pauta. Tá tranquilo qual é o tema? Não sei, você me surpreende. Família, um pequeno reino. Ah, mas daí é um tema muito gracioso de se conversar. É abrangente, É muito. mas nós vamos entrar por um viés que hoje a nossa sociedade tem sofrido muito, ignorando o início do projeto. Lá em Gênesis 2:24, a Bíblia vai dizer que o Senhor institui o casamento para que homem e mulher sejam Uma só ambos uma só só carne, carne. Uhum. certo? Certo. Fala para mim qual que é a sua visão sobre isso? Cara, quando você fala disso hoje em dia, como você falou, ignorando o princípio das coisas, né? Hoje os relacionamentos de uma só carne, eu vou pensar aqui para poder te responder e eu tenho muitos amigos, muitos casais, né? Então a gente hoje, infelizmente, não existe mais uma unidade. O que Cristo está querendo dizer é uma unidade. Família é uma unidade, né? Por mais que ela é composta de mais de uma pessoa, às vezes, né? 2, 3, enfim, a minha casa hoje são 4, né? Aham. Mas eu vou mudar. Minha casa já é 5 porque eu já acredito que a Sara existe. Então, Sim, no mundo espiritual ela já existe, então são 5. Então, a unidade, o unitário hoje, infelizmente, ele está sendo dividido. E quando você divide, você perde força, né? A gente vê alguns rompimentos de relacionamento, a gente vê casamentos sendo destruídos porque não existe mais a unidade. Por quê? Ou por inversão de papéis, eu não sei se isso está na pauta, o homem que não consegue ser o sacerdote de casa, a mulher que quer ser o homem da casa, o homem que não quer. Então, assim, a figura de uma só carne, da unidade, do nosso, está dividido o seu e meu. Nós temos amigos em comum, sim. né? Que tratam a questão, não, o que é dela, o que é meu é meu. Cara, vamos rasgar a Bíblia, né? Como assim? O que é dela, o que é meu? Beleza, ela conquistou. A partir do momento que ela conquistou e veio para unidade, uma só carne, é nosso, Sim. né? Então, essa separação da unidade, vamos dizer, de um só corpo, é o que está fazendo as brechas e Satanás está surfando bem legal. E eu sou testemunha disso porque na minha casa nem sempre foi como é hoje, né? Então, a partir do momento que na minha casa a unidade ficou partida, o diabo entra. Deu ruim. Deu ruim e uma microfissura se tornou numa grande rachadura e quase desabou toda a estrutura. Mas antes da gente entrar nessa parte do quase, que eu quero muito te ouvir sobre isso, hoje a igreja do século XXI ela tem vivido algo que eu considero nocivo para a geração que está chegando. Eu não falo só dos jovens, das crianças que estão crescendo dentro da igreja, mas também dos novos convertidos. Existe uma separação maligna entre o tempo da lei e o tempo da graça. Como se Jesus tivesse vindo para abolir a lei, e não foi isso. Em Mateus, deixa eu só concluir meu pensamento. Em Mateus 19, 5, ele vai tratar também dessa questão da uma só carne. E quando ele fala sobre o divórcio, ele diz assim: por causa da dureza do coração, A carta de divórcio. foi-lhes concedida a carta de divórcio. Mas partindo do princípio que um casal, quando se une em matrimônio, quando começa a ter relação sexual, que é onde se torna uma só carne, uma aliança no céu é estabelecida, você concorda que o divórcio mutila pessoas? E que pessoas estão caminhando mutiladas em nosso meio?
Isso é uma coisa muito legal, um assunto muito legal. Vamos falar da carta de divórcio que Moisés autorizou, né, criou, vamos chamar assim, e muito nitidamente ele deixa claro, eu estou permitindo, dando a carta de divórcio a vocês, a possibilidade, pela dureza do vosso coração. Então, pronto. Então, aí já... Quando Jesus vem e ele fala sobre esse princípio, sobre isso que Moisés fez, ele fala, Moisés lhes deu a carta de divórcio. Mas no princípio não era assim. Ele não muda isso, só que ele condiciona algumas situações para que essa carta tenha a validade de um divórcio real e verdadeiro, Sim. genuíno, certo? Então, não é uma coisa... O Cláudio Duarte fala uma coisa, até o Cláudio vai estar com a gente agora, depois de amanhã. O Cláudio fala uma coisa, Tiago, não existe um lugar da Bíblia que você não pode separar. Você separa quando você quer. Quer separar? Separa, irmão. Ele fala pra mim, vem os casal lá pra mim que eu vou matar ela, Ele fala, não, mata não, separa. Eu não digo, não existe, só que você precisa entender as consequências de uma separação. Então, Cristo fez isso. As pessoas vêm pra graça querendo ter banho-maria. Não. Vai ler, irmãos. Eu sempre digo uma coisa, Cida. Hoje é pregado essa hipergraça, né? Ai, Jesus chegou, uau, a graça te alcançou, agora está tudo bem, você que está em pecado não está mais, você que está em depressão vai ser curado na hora, e a graça resolveu. Sim, a graça é para todos, sim, é imerecida, você não precisa ter merecimento para ela te alcançar, ela alcança a todos, sim. Só que tem um ponto e vírgula e a frase, e o texto continua. A pessoa traz muita leveza para a graça. Eu vou fazer uma analogia contigo, você é uma pessoa inteligente. Na lei, a lei diz que para existir o adultério, tinha que existir o ato sexual. Então, tinha que existir o ato, né? Então, aí era adultério. Isso é lei, que tratam como algo, e a graça leve, certo? Na graça, só o fato de você pensar é pecado. O que é mais pesado? A graça ou a lei? Por que hoje estão tirando o peso da graça de responsabilidade? Lá na lei, que Jesus veio, a graça rasgou o véu, nossa, uau. Só que é o seguinte, meu querido, vou dar um exemplo. Na lei, você podia olhar com todo respeito uma mulher bonita e falar, nossa, e tal, e pensar, e você estava de boa. Só era reconhecido o ato, só no ato de você executar algo que era visto como traição, adultério. A graça, meus queridos, diz assim, se tu pensou, tu já pecou. Então, pera, o que é mais pesado, a graça ou a lei? Como é que estão pregando uma graça aí com uma leveza de um Jesus que não cobra nada, de um Jesus que veio validando tudo, de um Jesus que, uau, rock and roll? Não. Ele é amor, ele veio para nos salvar, ele nos deu a possibilidade. Ele não garante. Porque senão eu tenho 2 ladrões na cruz. Tenho 2 caras lá. Um foi salvo e o outro não. Mas peraí, se Jesus estava ali, por que os 2 não foram salvos? Porque um reconheceu, um na hora se arrependeu e o outro não. Então, o que a graça quer dizer para você? Ele já foi para a cruz, ele já derramou o sangue dele, ele já te livrou dos pecados. Ele te deu a possibilidade de você ser salvo, meu querido. Só que isso vai depender das suas escolhas, do seu posicionamento, da sua transformação, de como você vive. Então, a gente tem que parar de trazer esse contexto da graça que tira a responsabilidade do casamento. Que tira a responsabilidade. Não, Jesus deixou claro. Para se separar, você tem algumas... Para estar livre e não viver as consequências de uma separação e casar novamente, você tem algumas coisas. Abandono do lar. Então, você chegou em casa, minha irmã, meu irmão, e o seu cônjuge não está mais lá, o bichinho vazou. Capou o gato. Você está livre. Você está desimpedida, divorciada para construir uma nova família. Está na Bíblia. Traição. Uma traição não é motivo de separação. Nossa, Thiago, como assim você está validando? Não, calma. Uma traição, desde que o qual executou se arrependa, se transforme, etc. Eu entendo que você, homem, ou você, mulher, não deve se transformar, não deve se separar. Agora, vamos pegar exemplos próximos. Houve uma traição, a pessoa decide ficar com qual ela traiu e abandonar a sua casa, você que foi atraída, você está livre, você vai reconstruir sua família. Você deu a oportunidade e a pessoa que traiu não quis, certo?
eu não sei nem se está escrito dessa forma, mas, pô, ameaça de morte, tentou te matar. Se separa, irmã. Não tem ninguém que vai provar que Deus não quer que se separe. O caboclo tá querendo te matar, te bateu, agressão, vaza. Tirando isso, porque eu não amo mais. Irmã, é até que a morte te separe. Vai buscar esse amor de volta. Se apaixona de volta. Faz tudo diferente como era no início. Tu não casou sem estar apaixonado. Então é o seguinte, Thiago, eu deixei de amar. Não, ninguém deixa de amar. O amor pode adormecer, mas o amor nunca acaba. Aí acabou o amor. Cara, isso é a maior desculpa para se livrar. Amor é decisão. Você decide amar como perdão. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Amor não é um sentimento, é uma decisão. Decida amar todos os dias, porque vai ter o dia que você não tá com vontade de amar, irmão. Você tá com vontade de matar o caboclo que acabou. Eu quero... Tem! O Thiago e a Nayara vivem os melhores dias das suas vidas. Mas nós briga, irmão. Nós tem confusão. Tem dia que eu olho pra ela, eu te amo. Não! Eu já pensei em vender na OLX, irmão. Já pensei. Ela já pensou 100 vezes mais do que eu. Você entende? Só que o amor é uma decisão, gente. Hoje tá muito fácil terminar casamento, Cida. Hoje o povo termina por qualquer coisa. Você entende? Por quê? Porque tem uma dificuldade, eu não amo mais. Porque ele não me trata bem. Ninguém dá o que não recebe. Fica a dica que está escutando a gente. Deixa eu apimentar um pouco essa sua fala e seguir com uma outra pergunta. Na lei, de fato, o adultério era caracterizado apenas pelo ato e a consequência disso, fosse homem ou mulher, morte por apedrejamento. Sim. Mas a graça ela vem com um outro peso. Além da questão do pensamento, existe a separação com ausência de pecado, de imoralidade sexual. Então, trocando em miúdos, você decide se divorciar da Nayara. Não, vou trocar. Nayara decide se divorciar de você. Tá repreendido em nome de Deus. Você não fez nada contra ela. Eu troquei os fatores para que ninguém considere a minha pergunta como uma indireta. Então, a mulher decide se divorciar do homem, mas o homem não a traiu. Ela tomou a decisão de separar. Por falta de diálogo. Separou. E aí vem um outro cara, um sujeito C, se envolve com essa mulher que decidiu se divorciar sem adultério. A Nayara, você está usando como exemplo. A Nayara. E Jesus vai dizer que esse cara aqui está cometendo adultério com essa mulher. Nós falamos sobre isso, né? Porque não houve traição. A Nayara acabou de entrar aqui e está repreendido. Não, ela não quer se divorciar de você. Ela está falando que você quer se divorciar de mim. Vamos voltar lá. Vou refazer a pergunta. Vamos tirar a Nayara da equação para ficar mais fácil. Aleluia, obrigado, senhor. A mulher toma a decisão de se divorciar do marido, só que o marido não a traiu. Perfeito. Na graça, Jesus diz que se essa mulher se casa com outro cara, ela está cometendo adultério. Se esse cara encontra uma mulher e se casa, está cometendo adultério. Com a salada que o presente século, que a igreja do presente século está vivendo, existem muitos homens e mulheres desistindo de relação. Como você acabou de dizer, mas o amor não acaba, porque o amor é uma decisão, o amor é mandamento. Então, as pessoas enjoam, desistem, abrem mão e começam a se relacionar com outra pessoa. O que você acha disso? Você acha que nós devemos manter a visão cristocêntrica de... casamento não pode ser tratado dessa forma, de fato é adultério, de fato eu preciso seguir o que a Bíblia está dizendo, ou não, eu posso validar esse recomeço, eu acredito nesse recomeço da desistência. Fala comigo sobre isso. Não, se você desistiu de amar sem um fato daqueles que Jesus relaciona como te dando a carta de alforria ou a carta de divórcio que Moisés existiu, desculpa, não tem como validar isso. Isso é negociar princípio. Não dá para negociar princípio só para aceitação.
Ah, é para ser visto Perfeito. melhor. Nossa, mas o Thiago é polêmico. Ah, eu gosto de escutar aquele outro. Eu sou casado 3 vezes e ele diz que eu vou pro céu e que eu sou santo e que tá tudo bem, que eu tenho que ser feliz. Eu escuto muito isso. Ai, mas Jesus é um Jesus de felicidade, um Jesus de amor. A graça veio para que a gente não negocia. A graça não negocia princípios. Me busca na Bíblia onde vai dizer que negocia. Não. Você está se pegando a algo que é pregado aí fora, que, desculpa, não é o evangelho real de Jesus Cristo, tratam Jesus Cristo como uma pessoa, né? Gente, não é bem assim. Se você ler, você vai ver que não é. Jesus era um cara com amor, um filho, deu a vida por nós, não precisamos falar mais nada, né? Era um professor, um mestre, tá tudo bem. Só que é o seguinte, ele era um cara rígido nos princípios, era um cara rígido na palavra, era um conhecedor exímio dos mandamentos de Deus. Então, assim, ele recebia todo mundo, mas se você pegar ele falando com os próprios que andava com ele, você via as correções, você via que ele não aceitava muita coisa. Então, assim, ele recebia, tanto é que se você pegar todos ali que andavam com eles, 12, cada um tinha um problema quando chegou. Uhum. Né? Ele não pegou e santo, nenhum ali era bonzinho. Pedro, ninguém era bonzinho. Então, assim, aí é a famosa graça. Então, sim, aceita a todos, recebe a todos, mas não aceita que permanece como chegou. Então, não existe negociação de princípio na graça, desculpa. A graça é uma possibilidade, é uma chance, é uma misericórdia derramando do céu sobre a nossa vida. Onde Deus diz assim, eu te dou a oportunidade de você fazer diferente, querido. Eu te dou a oportunidade, só que sem negociar princípios. Ai, mas então ele está me dando a oportunidade de casar de novo. Ah, irmão, o sangue do cordeiro, não é isso. Tá ali, tá no princípio. Jesus, senão ela está usando o exemplo de quem não houve traição, quem não houve é um pecado carnal, que não houve. Eu acordei hoje, eu quero me separar. Eu sei que não existe isso, mas acabou, Thiago, ele não me trata bem. Lute pelo seu casamento. Decida amar todos os dias. Decida perdoá-lo todos os dias. Se transforme para receber o marido que você sonhou. Se transforme para ter de volta a mulher que você sonhou. Mas não desista do seu casamento baseado em algo que não é real e que vai negociar os seus princípios. A Bíblia fala sobre aliança. Nenhuma aliança é dos céus se você precisa negociar seus princípios para tê-la. Então, cuide. Não ande em pecado. Não tem a ver com o pecado cometido. Tem a ver em como você vai se posicionar depois dele. Então, não tente validar a sua felicidade de um pecado que você cometeu. Eu cometi tal, não sei o quê. A gente teve uma conversa sobre isso ontem. Foi ontem? Por isso eu acho que você puxou esse tema, inclusive, imagino. Porque eu estava meio tentando entender o que a Bíblia via sobre isso. Né? Que a gente tem um caso próximo de alguém que teve a traição. Um dos lados decidiu perdoar o outro, né? Que, independente de homem ou mulher. Esse outro, naquele momento, não quis mais a família, decidiu seguir com vou usar o termo, amante, porque era uma amante dele, e essa pessoa que foi traída seguiu sua vida, não quer nem ver pintado de ouro, né? Dentro do que a Bíblia, ela está com a carta de divórcio de Moisés e chancelada por Jesus. Eu sou testemunha. Minha casa é testemunha, a Cida é testemunha. Eu estou decidido, não, eu perdoo, eu acredito, não quero, beleza. Então, essa pessoa recebeu a chancela. Vai construir uma nova família, vai ser feliz, vai ser abençoada. A outra parte, acabou que, nesse relacionamento extraconjugal, essa pessoa engravidou. E aí nós estávamos nessa discussão, caraca, e agora? Né? E aí aquela pessoa também tinha uma família. Então, na verdade, 2 famílias foram destruídas para manter uma. E aí, nitidamente, na nossa conversa, fica claro, é verdade, não tem como a gente alegar que agora ele quer ser feliz, sendo que foi destruído 2 famílias. Não tem como ter aqui nesse meio, eu dizer que não está tendo um adultério. Mas vamos voltar para o ponto do início, que você fala que você pincelou inversão de papéis. Eu acho isso super relevante. Os casamentos estão passando por densas dificuldades porque papéis estão invertidos. Uhum. Fala um pouquinho para mim a sua visão sobre a mulher sábia e o homem provedor. O macho alfa. Isso é uma coisa, é um ponto de equilíbrio, né? Porque quando você fala isso, daí os caras também levam para a desgraça do negócio. Mas, infelizmente, a gente está conversando também sobre esse assunto. Hoje criaram cursos para ensinar homem a ser homem. Aí vieram me convidar, muito famoso, acho muito legal, válido, né? Mas, gente, eu respondi para um amigo meu que insistentemente me convida para ir para esse projeto, inclusive foram agora recentemente.
que eu devo ir, que aquilo faz ressignificar o homem que está dentro de mim. Eu falei, gente, eu não tenho problema, eu sei quem eu sou, eu sei me ver como filho, eu sei me ver como pai, eu tenho muito claro o que é ser homem e o que não é ser homem, né? Então, a inversão de valores hoje, a mulher sábia, a mulher sábia não é aquela que aceita qualquer coisa do homem, né? É como o texto diz, a mulher sábia é que edifica a sua casa. A sabedoria da mulher, ela está embasada até no momento de ela questionar o homem. Ela criar um confronto sobre determinados assuntos que vai edificar a sua casa. Ela tem que ter sabedoria de saber quando ela tem que ser crítica e quando ela tem que ser passiva, né? A mulher sábia, ela tem o dom de perdoar todos os dias, porque nós somos uns ogros, gente. O homem, na sua grande maioria, devia ter nascido verde. E é assim que funciona. Tem uns homens que não são tanto assim, mas a grande maioria é. Temos o Nick aqui, o rapaz é mais tranquilo do que eu. Ele é menos verde do que eu, mas no fundinho também é verde, entendeu? Ansioso, né, Nick? Nós estamos falando. Mas, então, a mulher sábia não significa que ela vai baixar a orelha, a mulher sábia não é que cala a boca o tempo todo, não tem nada a ver com isso. A edificação da casa, às vezes, está num questionamento. Mas, amor, será que é isso mesmo? Quantas vezes a Nayara me questiona, não concorda, fala, eu acho que você não deve fazer isso, não. E eu digo que a maior profeta da vida de um homem é a sua esposa. Galera, o que vocês acham? Agora eu estou falando com você que está nos assistindo. De um MesaCast com Nayara e Thiago Bartos. Eu acho muito importante isso. Eu já falei para ela que eu quero fazer isso com ela. Acho porque ela que tem muito o que ensinar. Eu acho que seria incrível, inclusive, você pode deixar aqui sugestões de temas. Nós já temos uma pauta bem bacana, elaborada, mas talvez você tenha aí alguma ideia que não seja que a nossa produção sugeriu. Então, manda aqui pra gente, tá bom? Voltando, Provérbios, capítulo 18, versículo 22, diz assim: o que encontra uma esposa, encontra um bem. Tesouro. Um tesouro. Você concorda com isso, sim ou não? Bate bolas. Sim. Sim. Mais do que sim. Perfeito. Então, eu acho que é muito além agora, de um tesouro. A gente vai voltar porque o nas cara que encontra uma apimentadas. esposa de verdade é algo que não tem valor. O tesouro tem valor. Então, é muito amplo. Nos dias de hoje, o cara que encontra uma mulher sábia não tem como você mensurar o valor. E todo tesouro você mensura um valor. Perfeito. Você fala disso em testemunho, em palestras, em ministrações. E agora a Nayara também começou a falar sobre isso. E então acho que é um tema muito pertinente para ser tratado aqui. Houve um adultério na sua história, no seu casamento. Sim. Né? E a sua esposa testifica o arrependimento. Sim. Então, se ela testifica o arrependimento, esse arrependimento de fato aconteceu. Genuíno. Conversa comigo falando sobre a sua visão entre arrependimento, a diferença entre arrependimento e remorso. É completamente... É aquilo que a gente falou no início, né? As rachaduras... eu estava no mundo, né? Eu estava à mercê das ofertas de Satanás quando eu cometi adultério, né? Eu estava afastado. E na verdade, quando... Vamos pegar aqui... Vou pegar uma analogia bíblica dos 2 primeiros reis de Israel, né? Saul e Davi. E eu acho que ali eu acho que dá pra gente caracterizar o remorso e o arrependimento. Porque no remorso, ele é um sentimento que, quando você é descoberto, você tem remorso, né? Remorso, por exemplo, Saul, quando ele é questionado, primeiro ele nega. Começa por aí. Normalmente quem tem remorso é quem nega no início e depois aconteceu, mas tal. E o arrependimento é Davi. Quando ele é questionado, ele diz que imediatamente. Nas traduções é na hora, é no tempo. No tempo que ele é confrontado por Natã, o profeta, a Bíblia diz que ele escuta a historinha, e ele diz, esse homem deve morrer, daí Natã fala, pois é, meu rei, mas é tu é o homem. E ele, na hora, se prostra ao chão e diz, né? Que ele se arrepende mesmo. Tanto que o profeta diz, e Deus já lhe perdoou. É tão instantâneo o arrependimento genuíno e verdadeiro de Davi, e na minha vida foi isso que aconteceu. Então, quando a Nayara testifica isso, Cida,
Porque quando ela me questiona, eu não nego, né? No sentido nem de negar da palavra, dizer não fiz, mas eu imediatamente eu me arrependo, né? E deixo isso muito claro para ela. E o que que mudou dentro de você? Ah, eu acho que não existe nem mudança. Eu acho que é morte e ressurreição. Não existe uma transformação. Eu falo muito sobre transformação, mas eu estava pensando sobre isso esses dias, eu me olhando. Eu acho que não existe algo que foi transformado. É uma morte e uma ressurreição. É como se aquilo tivesse morrido completamente, aquele velha situação, e nascido de verdade algo novo. Não é nem é o oposto, com falhas, com desafios diários, né? Mas eu digo que a pior coisa da minha vida se tornou a melhor coisa da minha vida. Aí as pessoas falam assim, como assim então? Não sei o quê. Fala, é você conseguir entender, não é validar, não é isso, mas é entender que de uma coisa muito ruim que você fez ou que você viveu, você consegue tirar muitas coisas boas, muitos ensinamentos quando você é curado daquilo. E hoje a Nayara, como você falou, ela tá ministrando o testemunho por aí. E ontem a gente estava até vendo ela, assistindo ela. E ela em 3 meses está melhor do que eu em 3 anos, irmãos. É um negócio que eu vou conversar com Deus sobre isso. E vendo ela falar, e todas as vezes que eu me remeto à história, é como se eu me tornasse mais grato, sabe, por tudo. E não grato no sentido do que eu perderia. Não grato, eu brinco, né, que eu poderia ter que marcar a hora para ver meus filhos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando verdadeiramente do que a gente está vivendo e não do que eu poderia ter perdido. Eu acho que o remorso e o arrependimento tem a ver com isso, sabe? Perfeito. O remorso pode estar vinculado às coisas que você perdeu. E o arrependimento pode estar vinculado àquilo que você quer viver. Perfeito. Então, quando eu falo para ela que, independente do que ela decidisse, independente do que ela ia fazer, se ela ia mandar para fora de casa, se ela não ia, aquilo para mim não interessava mais. Interessava que eu ia voltar para Deus, eu voltava para Cristo naquele dia, e eu ia fazer o que Cristo quisesse na minha vida, e eu viveria todas as consequências. Então, não tinha mais a ver o que eu ia perder. Eu acho que o arrependimento, você baseia naquilo que você quer viver de verdade. E o remorso, eu perdi aquilo, por que eu fiz isso? Não está num arrependimento genuíno de você enxergar aquilo que, sabe, que você fez. Então, eu enxergava muito o que eu fiz. E, verdadeiramente, eu coloquei o que eu queria viver. E não o que eu poderia perder. Então, eu acho que a testificação dela é baseada nisso. Ela vê em mim que eu ali estava dizendo para ela que Deus seria o centro de tudo. O que diz a Bíblia, né? Construa sua casa sobre a rocha, para quando vindo o mar revolto, os ventos fortes, ela se torne inabalável, que ela esteja inabalável. O que está querendo dizer? A rocha aí, no grego, é Cristo. Então, a sua casa tem que estar baseada sobre a rocha, sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos de Deus, sobre a graça. Então, se a sua casa está sobre ela, nenhum momento Cristo diz que não virá ver. Ele alerta para que quando virem, vai vir. Ele está decretando que vai vir uma tempestade, vai vir um vento forte, vai vir. Ele não diz que não vai vir. Ele já decreta para quando vir. Então, se o texto diz para quando vir, é que ele já está decretando que virá, porque ele vê o futuro. Então, ele só diz o seguinte, mas se você estiver firmado sobre a rocha, se a sua casa, a sua família estiver sobre a rocha verdadeiramente, independente do que lá fora aconteça, ela se tornará inabalável. Aproveitando esse clima, essa revelação dos bastidores da sua alma, nós recebemos aqui algumas perguntas, né, sobre o assunto, mas eu quero concluir esse raciocínio com um caso, com uma pergunta aqui que eu acho que é muito pertinente a tudo isso que você disse, né? Praticar a palavra de fato, construir a casa sobre a rocha. Talvez você que está nos assistindo pense assim, mas quando se fala de adultério, sempre é o homem que trai, é a mulher que perdoa, sempre é a mulher que... A fala é sempre direcionada para a mulher, e o que a gente vai fazer com isso? O homem nunca precisa ser tratado, o homem nunca é confrontado. Então, eu quero trazer aqui uma pergunta que foi curiosamente feita por um homem, e ele expõe o seu pecado, né?
Olha aqui, olha só. Traí minha esposa 3 vezes. Na terceira, ela terminou o nosso casamento, mas estou muito arrependido e não sei mais o que fazer. Ela não quer voltar comigo, mas ainda amo e quero voltar com a nossa família. O que devo fazer? Irmão, vai orar. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Nesse caso, 3 vezes. Não adianta você mandar flor, não adianta dizer que você mudou. Você teve oportunidade, é a terceira. Você entende? Então, assim, Thiago, isso... Não. Nada que você faça vai trazer para ela segurança. Só quem pode convencer ela é o Espírito de Deus. Então, meu amigo, joelho no chão e comece a se transformar no secreto. Porque quem enxerga o secreto é Deus. Então, comece a mudar, comece a ser referência lá fora. Não se preocupe em mostrar para ela. Deixa que isso Deus a convence. O problema é que provavelmente esse nosso amigo convidou, que está fazendo essa pergunta, ele está tentando mostrar insistentemente para ela que está mudado. Só que ela já passou por isso mais de uma vez. Ela não vai acreditar. E ela está, e com todo respeito a você, meu irmão, ela está no direito dela. Então você abaixa a cabecinha, joelho no chão, relacionamento, propósito, jejum, se transforme dentro, porque não adianta tentar enganar Deus, tá? Você pode estar dizendo para ela que mas Deus você não engana. A Bíblia diz que nada fica no oculto para o Senhor. Então ele conhece o íntimo do seu coração. Ele conhece os seus pensamentos. A Bíblia diz que somente você e Deus conhecem o seu pensamento. Então, se transforme de verdade. Mostre para Deus que você está transformado. Eu creio que o Espírito de Deus pode convencer a sua esposa a te dar uma oportunidade. Mas se você tiver essa oportunidade, não faça de novo. Não faça de novo. Eu creio que Deus pode. Não estou dizendo que Ele vai fazer. Vai depender de você. Não vai depender de Deus, depende de você, porque Deus tem graça e misericórdia sobrando lá, aberto para você. Tá? Os braços dele estão abertos para você, mas tem que se transformar de verdade. Eu creio que Deus pode mudar o coração da sua esposa. Eu creio que o Espírito de Deus pode falar com ela, mas primeiro se acerte com Deus, que todo o resto pode ser acrescentado. Top. Tiago, muito obrigada. Eu quero encerrar o MesaCast de hoje dizendo a vocês que esse tema, Família é um Pequeno Reino, terá a segunda parte. Com a Nayara. Atendendo a pedidos, ó. Recebi aqui muitos pedidos da participação da irmã Nayara. Não, eu sou dessa opinião aí também, irmã. E aí nós vamos voltar aqui. Tá rindo por quê? A irmã Nayara tá aqui, gente. Você tá rindo por quê, irmã Nayara? Tá rindo nervosa. Nós vamos voltar aqui falando com vocês sobre esse pequeno reino que é a família, com o casal Tiago e Nayara Bartos, em breve. Tiago, muito obrigada. Deus te abençoe. Foi um tempo riquíssimo. Eu sei que são assuntos polêmicos, mas que o nome do Senhor tem sido glorificado através da sua vida e na sua vida, né? Amém, amiga. Eu que agradeço mais uma vez. Espero que você que está acompanhando a gente tenha gostado do conteúdo, do que a gente tem conversado. Mais uma vez eu digo, vocês não são obrigados a concordar com a gente, né? Mas eu acho que mesmo você que não concorda com o que a gente diz aqui, eu acho que é importante ter esse confronto de pensamentos para que você cresça, que você busque, que você ore. E com certeza todas as perguntas, todos os comentários que você manda para nós, isso nos edifica demais e a gente não tem problema nenhum em reconhecer quando a gente não está certo e que a gente precisa mudar ou ter um entendimento diferente. Então, sempre participa com a gente, sempre deixe sua pergunta, seu recado. É muito legal essa interação, porque vocês também fazem a gente crescer. Deus abençoe e até a próxima. Deus te abençoe. Obrigada, viu?